Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Palhares, diretor de RI da Positivo Tecnologia. Obrigado à presença de vocês em mais um call de resultados, onde nós apresentaremos aqui os números do 4T24 e do ano 24. Nós estamos aqui com um time de peso, com vocês, para apresentar, né, esses números e falar dos negócios. Então, começando com o Hélio Bruck-Rottenberg, nosso fundador e CEO, a Marielva Dias, VP de Negócios para Instituições Públicas, o Carlos Maurício, CEO da recém-lançada Positivo S+, o Rodrigo Guercio, VP de Negócios Corporativos, o Fábio Faile, CFO, fazendo a primeira divulgação aqui na posição conosco, mas que já está conosco há mais de 7 anos. Ao meu lado, o Norberto Marasquim, vice-presidente de Negócios de Consumo e Soluções em Pagamentos. Para a dinâmica do dia, nós faremos uma apresentação e depois passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Então, e quem quiser fazer perguntas, por favor, utilizem o ícone de Q&A na parte inferior da sua tela. Com isso, a apresentação já subiu. Eu passo a palavra para você, Hélio, para começar, então. Bom dia a todos. Estamos divulgando aqui o quarto trimestre e o ano, né, de 2024, ano desafiador, mas um ano de consolidação da nossa estratégia. Temos batido isso em todas as apresentações de resultado, em todas as divulgações que fazemos, em todos o ano que fazemos, que nós definimos uma estratégia há 5 anos e estamos executando essa estratégia. Os próximos anos são de consolidação dessa estratégia. Então, eu começo destacando que 68% da receita da Positivo Tecnologia veio do Corp, não veio mais do consumo. Ou seja, a nossa estratégia de diversificação, da não dependência das vendas de dispositivos para os consumidores finais, está acontecendo. Não que a gente tenha tirado o pé da venda de dispositivos para consumidores finais. Também crescemos nessa área, também estamos executando com primazia, dando muita ênfase. Mas a empresa se diversificou. E 28% da receita veio de novos negócios que não existiam há 5, 6 anos atrás. Tá? Então, é uma amostra da implementação dessa estratégia. A gente lança a Positivo S+, né? Ano passado consolidou uma das vertentes, que é trazer mais serviços, de sermos uma empresa muito respeitada em toda a infraestrutura de TI, para todo tipo de corporação, todo tipo de instituição pública. E estamos executando isso com maestria quando compramos uma empresa e integramos no nosso portfólio, formando a Positivo S+, lançando a Positivo S+, muito bem aceita pelo mercado. E serviços já significaram 13% no ano, 16% no faturamento do último trimestre. E ainda crescendo, e pretendemos que isso cresça mais percentualmente em relação a todo o faturamento. Soluções de pagamento, outra área de muito destaque. As nossas máquinas de pagamento inteligentes permeiam a maioria dos grandes adquirentes brasileiros. Chegamos a 420 milhões, temos muito orgulho de pagar uma conta e ver o positivo escrito ali na maquininha inteligente, né? Estamos felizes com isso, atingimos 420 milhões, 60% de crescimento, com mais crescimento para esse ano. O Norberto vai contar um pouquinho mais sobre isso. A diversificação do consumo, que eu comentei que a gente não deixou de ter importância para nós. Então, com o varejo brasileiro, o grande varejo, não tão forte como era antes, os meios online crescendo muito, o direto consumer crescendo muito, e a gente cresce 69% nas nossas lojas próprias, e crescemos muito com os ceders também, que é o grande fenômeno que está acontecendo no mercado brasileiro. As primeiras demandas de arquitetura de inteligência artificial acontecem, já temos um pipeline robusto, temos aí bons negócios por acontecer, bastante otimistas também nessa venda de grandes servidores no Brasil. O Gersh vai comentar um pouquinho mais sobre essa nossa parceria com a Supermicro e a resposta da Supermicro aos lançamentos feitos pela NVIDIA essa semana. Evolução de consideração de compra de PCs pelas empresas. Então, eu comento que a gente cresce muito no corporativo, cresce também em computadores, embora um ano muito desafiador nesse mercado, porque o mercado de computadores foi menor do que se esperava no mundo e no Brasil. Quando isso acontece, as empresas ficam estocadas e
ficam mais agressivas em preço para tentar colocar seus estoques, mas mesmo assim a gente tem uma consideração muito grande nas empresas, crescemos o número de clientes e temos um NPS recorde nos nossos PCs. Geramos 529 milhões de caixa, né? Temos um saldo de caixa robusto, estamos com uma estrutura de dívida bastante robusta. O Fábio vai comentar um pouco mais sobre isso. Resolvemos distribuir 38 milhões, 50% do lucro esse ano, e trazemos com satisfação que num ano muito difícil, com muita luta, conseguimos atingir o guidance dado no começo do ano. O ano foi muito mais difícil do que a gente esperava. Mesmo assim, a gente entrega o guidance e traz um novo guidance para 2025 com um crescimento bastante interessante, de 4,4 bilhões a 4,8 bilhões. Passando para a página seguinte, os números não tão fortes como a gente gostaria, mas também não tão decepcionantes. Se a gente compara a mesma base, tirando os projetos especiais, tanto de 2004 como de 2005, há crescimento, ou seja, não decrescemos, crescemos, não uau, mas crescemos. Tá? Tivemos um ano 2023 de difícil comparação, com projetos especiais trazendo um faturamento muito robusto. Trazemos um EBITDA, trazemos 9,6 dentro das circunstâncias. Vou comentar um pouquinho o que são essas circunstâncias. Já comentei do mercado de computadores, que ainda é o grande componente do nosso faturamento, menor do que se esperava, isso da guerra de preço. Uma guerra de preço num contexto em que você tem uma explosão do dólar, uma desvalorização cambial. A gente passa de 4,8 para 6,3, né? Então, é muito grande, é muito grande. São os raros os momentos que existe uma desvalorização tão forte e tão rápida. Quando isso acontece, a gente perde margem, porque demora a repassar esses preços. Por mais que a gente tente proteger, não é uma proteção perfeita. Então, você tem que discutir com o varejo, você tem que discutir com os clientes. Tem clientes que compram, fazem uma RFP para 12 meses, você tem que ir lá e explicar que não é mais 4,8, não é mais 5, agora é 6, agora é 6,2, isso demora para repassar. Estamos reconstituindo esses preços, já estamos quase todos com o dólar do dia, nos beneficiando também essa baixa agora que facilita esses repasses e facilita essa equalização. E também no governo, em que os contratos são muito longos e você não tem condições de renegociar. Só claro que a gente tenta renegociar e reequilíbrio econômico e financeiro, sempre processos longos, ainda temos esperança de conseguir alguns reequilíbrios, mas trazem essa margem um pouco mais para baixo. Com muito esforço, entregamos lucro no trimestre, nesse trimestre difícil da desvalorização. Tivemos também questões logísticas para agravar, esqueci do terceiro fator, né? Nós tivemos os problemas de Manaus, pelo segundo ano consecutivo o rio secou, já melhor que em 2023, mas ainda ruim, e pela primeira vez na vida encaramos um congestionamento do Canal do Panamá, por onde passam todas as mercadorias que vêm, com a criação de novas rotas agora, não passando pelo Canal do Panamá, que é inédito, mas também isso acontece, fazendo que 2025 deva estar melhor. Uma geração de caixa de 167 milhões, uma dívida líquida bastante equacionada de 665 milhões, piora um pouquinho a relação da dívida com o EBITDA, porque o EBITDA cai, mas não porque a dívida tem aumentado. E no ano, a gente tem aí uma receita bruta de 4,288, quando a gente fala do guidance atingido em 4 milhões, porque a gente expurgou a consolidação da nossa aquisição da Algartec, que nos trouxe mais esses 288 milhões, e que esse ano vai ser um ano cheio. Um EBITDA de 367 milhões, 9,9 de margem EBITDA, lucro de 85, uma geração de caixa bastante robusta, e já falamos da dívida. Aqui, só para mostrar em números essa implementação da estratégia, o que está acontecendo com a empresa. Quando a gente vê uma foto de 2018, ela não é diferente dos anos anteriores, né? Você tem um consumer muito forte, a gente dependia muito de consumer, e você tem instituições públicas e corporativas representando aí um pouco mais de 50% da empresa, né? Em 2024, você já inverte isso, você tem 37% vindo do corporativo, 31% de instituições públicas e 32% do consumer.
E do total, você já tem 13% de serviços, 12% de negócios emergentes e 3% de servidores. Então, você muda o quadro do que está da empresa, e essa é a tendência que a gente vê. No quarto trimestre, isso é ainda mais forte, já com 16% de serviços, e a tendência é que cresça essa faixa verde, que cresça a faixa do corporativo, que cresça a faixa dos negócios emergentes. É isso que nós estamos buscando e é isso que deve acontecer nos próximos anos. Vamos agora falar um pouquinho de cada um dos segmentos. O primeiro deles, quem fala primeiro? Guercio fala um pouquinho dos negócios corporativos da empresa. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Hélio. Prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Então, vamos começar por PCs, né? PCs eu destacaria que mesmo com um ambiente aí diverso e bastante competitivo ano passado, graças a uma base sólida que a gente vem construindo e que nos suporta na hora da gente entrar e conversar com os clientes, né? Com um NPS recorde, isso mostra uma robustez, uma resiliência, uma melhoria de processo, produto e pós-venda, que nos ajuda a consolidar essa marca e nos ajuda a estar e a ser considerado dentro de mais clientes, né? Então, isso é muito importante, isso é uma jornada, né? Me lembro claramente de quando eu cheguei na companhia, o nosso NPS não era bom, e a gente vem numa melhoria recorrente e constante. Então, isso mostra também a nossa capacidade de se reinventar e a nossa capacidade de rapidamente se posicionar e endereçar alguns temas que eu acho que são muito importantes para o negócio, né? Especificamente na expansão de base de clientes, né? Seja no topo da pirâmide, no large enterprise ou em grandes contas, como a gente chama, aproximadamente 30% da nossa receita ali nesse segmento veio de clientes que nunca tinham feito negócios com a Positivo ao longo do ano de 2024, então acho uma conquista importante, né? Muito calcada nisso em alguns pontos que o Hélio mencionou e que eu acabei de mencionar, né? Operamos ali nesse segmento tanto com marca Vai e Positivo, e a gente vê que cada vez mais a gente passa a ser considerado, né? Inclusive, uma das coisas que eu destacaria é que na pesquisa do NPS, pela primeira vez a gente figurou ali no primeiro pilotão, inclusive acima de algumas multinacionais. E isso é uma vitória importante que ajuda a gente no processo de consolidação, especificamente para PCs, né? Falando de servidores e soluções, né? Como o Hélio já mencionou, nós tivemos aí ao longo de 2024, principalmente ali no segundo semestre, o fornecimento já de algumas soluções de IA com as últimas tecnologias de GPU da NVIDIA para fazendas de IA já dentro de alguns clientes, e isso já entrou 2025 também numa velocidade bastante diferente da velocidade que a gente viu no ano passado, né? O que demonstra também que vários clientes já estão com um pouco mais de clareza sobre os casos de uso deles, né? Ainda não dá para a gente dizer que 2025 definitivamente vira a chave, mas é bastante já diferente, com uma evolução importante ante 2024, né? Uma parte que também andou muito forte no ano passado foram todos os appliances e serviços para infraestrutura de nuvem híbrida, com muita movimentação de repatriação de workloads de nuvem pública, tá? Muitos clientes olhando para o FinOps como uma questão muito importante, né? E se preocupando com o custo total de manter as suas infraestruturas dentro ou fora e fazendo uma análise crítica mais aprofundada. Isso beneficia a gente não só nessa frente aqui, mas também o time na S+, na medida que ele é o time que suporta esse tipo de decisão dentro dos nossos clientes, né? E um pipeline crescente que a gente vê, como o Hélio já mencionou, desses negócios de infraestrutura com servidores para IA. E aqui eu destacaria, inclusive, o seguinte: essa semana a NVIDIA lançou a última tecnologia, né, que é o Blackwell Ultra, né, e na sequência a Supermicro já anunciou a disponibilidade da infraestrutura e da arquitetura de referência para entregar esse tipo de tecnologia. Então, a gente na vanguarda, se posicionando e trazendo aí, de uma forma muito concreta, a arquitetura mais moderna para esse tipo de workload para o mercado brasileiro, né? Que nos dá muito orgulho e coloca a gente numa posição de destaque aí, quando a gente vai discutir isso dentro desse mercado. E até para dar uma ordem de grandeza para os senhores, esse era um mercado que no final de 2023, do mercado total de servidores, ele era
aproximadamente 5%, e ao longo de 24, isso passou a representar 30% do total do mercado endereçável globalmente, que mostra a força do crescimento aí, da parte de inteligência artificial dentro do mercado total de servidores, né? Então, dando sequência aqui, né, um crescimento importante aí que a gente vai detalhar um pouco mais, né, tanto ali em receita bruta, tanto trimestre contra ano. Especificamente positivo S+, né, como o Hélio já comentou, lançamento da nova marca e da unidade de negócio. Eu e o Carlos Maurício temos conversado bastante aqui, né, Carlos Maurício, estamos bastante animados aqui com as possibilidades que a gente tem na frente da gente, com muita empolgação com as possibilidades que a gente enxerga no futuro. Então, a gente está vendo essa movimentação toda que o Hélio bem comentou aí, com um potencial muito grande da gente capturar bastante valor se a gente fizer os movimentos corretos. A gente tem trabalhado arduamente para a gente poder fazer isso, né? Por último, mas não menos importante, né? O Norberto já falou aí, Norberto vai detalhar mais para vocês aí. A gente, na vanguarda de soluções de pagamento, né, com muita propriedade intelectual específica nossa sendo aplicado aí, um negócio que nos enche de orgulho, né, e gerando bastante disrupção nesse mercado, certo, Norberto? E a gente vai detalhar um pouco mais isso adiante. Bom, o que eu tinha para passar hoje era isso. Eu passo a palavra agora para o meu amigo Carlos Maurício aí, para que ele possa dar sequência aí da S+. Bom dia a todos. O slide na tela mostra os dois gráficos já com a participação importante nos resultados de serviços da companhia, com a inclusão da Algartec MSP, que agora chamamos de Positivo S+, que é a fusão exatamente do que veio da Algartec MSP conosco e o que existia na empresa já com o Positivo Tech Services. Nós podemos notar ali um crescimento bastante importante, 125 milhões no trimestre, né, e de 280 milhões aproximadamente aqui já para os 7 meses do ano. As perspectivas são excelentes, quando a gente vai ter um ano cheio agora em 2025. Pode passar, por favor? Mais importante que o número em si, o quantitativo em si, é o qualitativo também, que nós podemos entender esses primeiros 7 meses. Nós tínhamos um guidance muito importante, com duas diretrizes muito importantes, muito básicas. Olha, não podemos perder gente, perder os nossos talentos, nosso key people, e não podemos perder clientes nos primeiros 7 meses. E assim aconteceu. Mas melhor que isso ainda é que nossos clientes começaram a compreender nossa proposta de valor muito rapidamente. Conseguimos um grande cliente já com a fusão dos dois negócios, com a proposta de valor conjunta entre Tech Services e Algartec. Isso nos deixou muito felizes, porque o mercado reagindo antes mesmo de nós termos a oferta pronta. Então, os primeiros 7 meses, um tempo de desacoplamento, fomos muito bem. Já estamos na fase 2 aqui, né? Lançamos a marca no finalzinho do ano, também um êxito total. Certamente os senhores estão acompanhando na internet, né? O verde e o magenta fazendo presença, inclusive os nossos concorrentes também percebendo a nossa atuação. Estamos na fase 3 agora, que é a integração das operações remanescentes da Positivo Tech Service, junto com as operações da Algartec, então Positivo S+, portanto, e a integração comercial, que é essa que vai nos dar um novo go-to-market para juntarmos toda a potência, culminando no último quartil com, se Deus permitir, juntarmos o nosso portfólio e temos aí, explorar toda essa potência que vai significar a Positivo S+. Norberto? Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Nós já estamos relatando que os senhores devem prestar atenção especial a esse tema de soluções de pagamento, porque é um negócio, conforme os números que estão sendo mostrados, que vem trazendo um crescimento bastante acelerado, em torno de 80% ano contra ano. No ano passado nós crescemos 60%, nossas perspectivas para os próximos anos são muito boas. Por quê? E nós estamos desenvolvendo muita propriedade intelectual, nós não fazemos a maquininha de pagamento, nós fazemos uma solução completa. Por trás de uma maquininha de pagamento e por trás dos ecossistemas existe um suporte muito grande de softwares e de plataformas que nós estamos conseguindo entregar no mercado. E isso nos dá bastante orgulho, o pipeline é muito grande. Nós estamos falando de um mercado endereçável de curto prazo, em torno de 3 bilhões de reais, que seriam as 5 milhões de maquininhas
que a gente está fazendo e todos os serviços recorrentes que existem por trás deste business. Existem grandes movimentos competitivos no mercado, uma grande evolução por parte dos nossos grandes clientes, que são os adquirentes, de trazer inovação aos pontos de venda do Brasil, e nós somos agentes catalisadores desse movimento no mercado. Estamos muito orgulhosos, estamos muito felizes com o time liderado pelo Tani, pelo Guilherme, pelo trabalho que eles estão fazendo, e nós acreditamos realmente que a gente deve continuar entregando essa consistência. Se os senhores tiverem oportunidade, agora de 1º a 3 de abril, nós teremos a maior feira de soluções de pagamento e automação comercial da América Latina, em São Paulo, a Autocom, e nós estaremos presentes lá. Então, se os senhores precisarem de convites, escrevam, por favor, a Rafaela, ao Palhares, e nós, com muito gosto, os receberemos lá e explicaremos mais em detalhes todas as soluções que nós fazemos. Verão a gente não só dentro do nosso stand, mas também dentro do stand de várias adquirentes e de várias casas software houses do Brasil, as maiores do Brasil, e esse é o trabalho que nós temos desenvolvido. E lá os senhores também poderão ver o lançamento da linha Tupi, que é uma linha que a Positivo começa a desenvolver nesse ecossistema para... Nós somos enablers, né? Nós fazemos nossos parceiros aproveitarem as oportunidades de mercado, e o Tupi nada mais é que uma revolução para a frente de caixa tradicional do Brasil. Então, na Autocom, os senhores poderão ver esse grande lançamento. Continuamos operando fortemente, parceria com a Google, que nos elegeu como único parceiro da América Latina, para ter soluções únicas e disruptivas no ponto de venda, dando segurança em todos os dispositivos. E também continuamos desenvolvendo novas tecnologias, integrando novas tecnologias aos nossos produtos, às nossas soluções, as soluções dos nossos parceiros. Nós não queremos o protagonismo, nós queremos entregar para os nossos parceiros a melhor solução tecnológica que eles precisam para alavancar os seus negócios. Então, as soluções de pagamento é um pouco isso. E eu agora falo um pouquinho de consumo. O ano de consumo foi um ano bom, dentro daquilo que a gente vem relatando. Nós conseguimos estabilizar a oferta e a demanda do mercado. O Hélio relatou que foi um ano difícil, por muita variação cambial, por alguns desajustes de oferta, né? A demanda está lá, mas a oferta estava um pouco desregulada. E, apesar de tudo isso, nós mostramos uma consistência, uma sustentabilidade dos números ao longo do ano. E o que está acontecendo? Além do crescimento, nós estamos mais saudáveis, nós estamos com margens melhores no consumo do que nós vivemos em 2023 e 2022. E essa melhora de margens, ela vem principalmente pelo crescimento do nosso canal direto, B2C, e também de trabalhar com um novo canal que tem explodido no Brasil através de vendas de 3P, que são os sellers. Então, o Positivo tem realmente crescido bastante. Isso fez com que as nossas margens fiquem mais saudáveis. Nós diminuímos um pouco a dependência dos grandes varejistas. E os produtos que se destacam aí, nós podemos citar que os tablets, a gente ganhou muito market share. Nós fechamos em dezembro, segundo um reconhecido instituto de pesquisa, com mais de 20% de market share em tablets. Crescemos muito no segmento mid-high. Isso significa um posicionamento de marca, uma consistência de marca muito relevante, uma melhora substancial no NPS, na qualidade dos nossos produtos. E a gente também começa a recuperar market share em computadores, né? Então, computadores, a gente entende que 2024 foi um ano de ajustes. Nós temos, em 2025, um otimismo de que a gente volte a ganhar. Nós estamos em torno de 14% de market share hoje em dia. Somos um dos grandes, mas a nossa prioridade é fazer negócio sustentável, com parceiros, com produtos, e é isso que a gente busca, tá? Um negócio sustentável. Se a gente puder ir para o próximo slide. Aqui demonstra um pouquinho, onde está escrito online, na verdade, é D2C Sellers, e vocês veem essa dinâmica do turnaround que a gente vem promovendo nos canais da companhia, uma diminuição da dependência ou da venda para grandes varejistas, um crescimento de venda a varejistas regionais. Os senhores sabem muito bem
que os varejistas regionais eles vêm performando excelentemente bem financeiramente no Brasil, e nós estamos acompanhando esse crescimento dos regionais e também o nosso grande crescimento na venda direta e no trabalho com sellers. Então, nós acreditamos que esse movimento deve permanecer ao longo de 2025, trazendo mais consistência aos nossos números e estando menos suscetíveis a grandes variações de mercado. Passo a palavra para a Marielva, para falar de instituições públicas. Obrigada, Norberto. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Também tivemos um quarto tri bastante desafiador, além dos problemas logísticos que o Hélio já relatou, a morosidade da chegada dos pedidos do governo, principalmente por conta das mudanças nos cargos de gestão que a gente vem reportando para vocês ao longo do ano, que continuam, infelizmente, agora em 2025. Então, os pedidos previstos chegaram muito em cima da hora. Gostaria de fazer aqui um agradecimento à fábrica, um agradecimento ao time de operações, que, por mais que nós tenhamos nos planejado para superar os problemas da seca que já eram previstos, tivemos o problema no Panamá, como o Hélio disse, que exigiu deles uma flexibilidade, uma luta grande para conseguir trazer os insumos, e depois conseguir produzir e entregar em tempo da receita ser reconhecida dentro do ano. Apesar de menor do que o período de referência do ano passado, é uma receita ainda relevante para compor o número esperado para o ano, o 1,2 bilhões. Esse número um pouquinho aquém do que nós prevíamos, mas ainda dentro do baseline que a gente entende para instituições públicas como um baseline normal. Ao longo do ano, como sempre, a educação se destacou como a vertical mais relevante, tivemos grandes projetos, mas ainda assim menor do que nos anos anteriores. Por quê? Porque nós estamos aí muito dependentes do grande projeto do FNDE, uma ata federal, que agora acreditamos esteja realmente pela boa para acontecer agora nesse primeiro semestre ainda. A grande boa notícia é que nós tivemos grandes outros projetos que aconteceram, né, a exemplo da Prodesp, na parte educacional, projeto este que de 4 itens nós tivemos a felicidade, né, e a competência de ganhar 3 grandes itens, e ainda outros projetos que aconteceram, mas que ainda não houve a adjudicação. Temos aí um backlog de 850 milhões para 2025, muitos projetos já com pedidos em casa, mais de 50%, e muitos ainda por acontecer. A nossa expectativa é que aconteçam mais no segundo semestre de 2025. O nosso pipeline, ele continua aquecido, porque vejam que de 5,9 para 3,5, porque muitos grandes projetos já aconteceram, né? Mas a gente entende que ainda é um bom pipeline, porque tratam-se de atas, e atas podem ser de caronas, e a gente consegue sempre multiplicar esse número, né? Gostaria de destacar aqui no quarto TRI a relevância do projeto do SESI, por ser um projeto, pode passar, por favor? Um projeto com um modelo de negócios diferenciado, de full outsourcing, dentro aí da estratégia da companhia de receita recorrente. Nós entregamos a última fase deste grande projeto, cliente super satisfeito, é um cliente que nós mostramos já a nossa capacidade de gerenciamento de serviços, com atendimento 24/7, inclusive com uma parte de segurança, tudo para o gerenciamento de uma solução. Acreditamos muito nesse modelo de negócio, acreditamos muito na tecnologia, entendemos que o governo, assim como todas as corporações, dependem da tecnologia. Até estava comentando aqui antes de começarmos a importância de estarmos num mercado como esse, né? Porque não tem como não usar a tecnologia no dia a dia. Gostaria também de reforçar um trabalho muito legal que a Positivo está fazendo com todos os seus funcionários, inclusive conosco, do Comitê Executivo, de treinamento no uso da inteligência artificial. Eu sou uma viciada já no uso do Copilot, percebo o grande aumento de produtividade no meu trabalho, e a cada treinamento onde a gente aprende o que a inteligência artificial pode nos ajudar no dia a dia. Claro, nunca tirando a nossa capacidade de tomada de decisão, de análise crítica,
mas no aumento de produtividade, naquilo que é um tempo braçal, é muito importante. Então, tenho certeza que instituições públicas enxergam isso e estão buscando essa tecnologia. E nós estamos aí com um portfólio extremamente robusto, então, desde os celulares, né, e Correios com smartphones foi um grande cliente, agora no final do ano também, com alguns sustos por conta de problemas normais de processo, mas conseguimos entregar praticamente tudo dentro do ano. E também notebooks, PCs, e agora, né, a questão dos data centers e toda a parte de serviços gerenciados de TI, com toda a expertise que veio da S+. Eu tive a oportunidade de estar na inauguração da nossa nova sede em Brasília, divulgando para os nossos clientes a nossa nova marca, S+, né, o nosso novo nome, e ver a alegria dos clientes, que já eram clientes da Algar-Tec, que também eram nossos clientes, de entender o quanto nós podemos atender ainda mais e melhor a necessidade de tecnologia desse nosso cliente, instituições públicas. Eu sou uma otimista de carteirinha, né? Então, continuo otimista e entendo que o nosso baseline é um baseline que a gente vai conseguir manter aí ao longo dos anos. Obrigada. Passa a palavra ao Fábio, desculpa. Por favor. Obrigado, Mari. Prazer falar com todos. É um prazer esse primeiro call com o mercado. Vamos para os destaques financeiros, né? A receita bruta, a gente já percorreu a apresentação aqui, mas ponto importante é quando a gente compara a nossa receita bruta, né, na mesma base, tanto 2023 quanto 2024, podemos enxergar um crescimento aqui de 4%, então demonstra uma recorrência, demonstra que a companhia tem um outro patamar de faturamento. O nosso Q4 tivemos uma receita 21% acima de Q3, então é um outro atingimento importante para a companhia. Pode passar. Avaliando aqui o lucro bruto e a margem bruta, vejam que encerramos o quarto tri com praticamente 26% de margem bruta, com todas as dificuldades que a gente já explorou durante a apresentação, questão logística e principalmente a questão cambial. Tivemos uma margem bruta superior ao último trimestre, né, de 24,2%, e no ano a gente encerra o exercício com 25,1% de margem bruta, um número importante para a companhia. Nosso EBITDA, ele praticamente reflete, né, toda a dinâmica de margem bruta, né? Tivemos um EBITDA de 100 milhões no quarto tri, 367 milhões no ano, né, com praticamente 10% de margem, com todo o desafio que a companhia teve e conseguiu superar. E, por fim, o lucro líquido e a margem líquida, né? Encerramos o exercício, como o próprio Hélio já pontuou, né, com 85 milhões de lucro líquido, 14 milhões desse lucro líquido veio do quarto tri, e aí um resultado bastante importante, né, com 2,3% de margem de lucro. Partindo para os demais destaques financeiros, né, a evolução dos estoques, esse é um dado importante. Vejo que a gente atingiu um nível de estoque, né, muito baixo em relação aos outros trimestres comparáveis, né, o segundo menor nível, com 1 bi e 96 milhões. É uma dinâmica importante da companhia, especialmente pelo cenário macroeconômico. Temos, né, um mix mais aperfeiçoado de estoques, estamos olhando, né, todas as oportunidades de ter a melhor otimização de compras. E do lado direito, importantíssimo, né, como o Hélio comentou no início, né, a gente tem uma geração de caixa operacional bastante expressiva, 529 milhões. O ano passado atingimos 541 milhões, então são 2 anos que a companhia vem gerando mais de 500 milhões, mesmo com aquisição de empresas, tivemos antecipação das debêntures. Então, a companhia está no caminho certo e a gente pretende ter um 2025 muito, muito positivo. Aqui o cenário da dívida, como a gente pontuou no início da apresentação, então a gente chega com o menor nível de dívida líquida desde o primeiro tri de 2022, com 665 milhões, a alavancagem 1,8, né, vezes, muito impactado pelo menor EBITDA. No quadro abaixo, a gente apresenta aqui a nossa dívida bruta. Vejam que ela reduziu 184 milhões em relação ao quarto tri de 2023. O nosso custo de dívida também está mais saudável. A duration da dívida já de 2,37 anos, um número bastante importante, que dá um suporte importante e interessante para a companhia para fomentar as vendas, né, e as avenidas de crescimento. No quadro abaixo, a gente tem a dinâmica dos produtos, né, de dívida que a companhia tem.
capital de giro com mais de 50%, mas a gente já tem a participação de bancos de fomento e nota comercial compondo toda a nossa estrutura de dívida. E aqui, como o próprio Hélio comentou no início, né, a nossa posição de caixa na virada do ano de 567 milhões dá um conforto em termos de cobertura das dívidas de curto prazo. Então, a gente tem um índice de cobertura de 2 vezes, 1 vez, o que é bastante importante para a companhia. E o quadro acima, em verde e preto, ele é muito importante, ele é, né, dá bastante orgulho da companhia por toda a dinâmica de liability management que nós tivemos no quarto tri. Encerramos o exercício com mais de 70% da dívida no longo prazo. Isso dá bastante, né, uma maior tranquilidade, até pelo cenário macroeconômico intenso que a gente vem vivenciando nos últimos dias. Então, é um número bastante importante e reflete, né, todo o liability management da companhia aí, desde que atua durante todo o ano de 2024. Por fim, nós temos aqui concluímos que com o guidance, né, tivemos uma excelente performance em 2024, entregando o guidance de 4 bilhões. E conforme o fato, né, relevante que soltamos ontem, a gente tem um novo guidance de receita bruta para 2025, de 4,4 a 4,8 bilhões de faturamento, né, com as premissas, né, de crescimento no corporativo, como os colegas já pontuaram, né, continuidade de crescimento de máquinas de pagamento, né, as demandas de servidores com um pipeline robusto que o Guercio comentou, instituições públicas que a Mari ponderou aqui em linha com 2024 e um número expressivo, né? A gente tem um canal que gera mais de 1,2 bilhão de forma recorrente de receita. A manutenção do faturamento de consumo, o próprio Norberto pontuou bastante, né? Que a tendência de crescimento do mercado de PCs, tablet hoje a gente vem performando muito bem, pode vir a compensar a eventual queda em smartphone, muito em função do grey market. E a Positivo S+, né? Carlos Maurício bem explicou, né? Agora teremos 12 meses de receita, um pipeline robusto, né? Com boas perspectivas para 2025. Importante ressaltar que nesse nosso guidance a gente não está pontuando, né, projetos especiais, não estamos qualificando, né, o fim do suporte do Windows 10 e nem a renovação do parque, né, de máquinas adquiridas na pandemia há quase 5 anos atrás. Passo a palavra para o Hélio. Bom, só para resumir tudo que a gente falou aqui nessa apresentação e abrir para perguntas, destacando essa consolidação da estratégia, né? 68% B2B, 28% vindo de avenidas de crescimento, de coisas que não existiam, soluções de pagamento em alta, crescimento dos novos canais de varejo, lançamento de Positivo S+, muito feliz com a integração, né, Carlos Maurício, com muito sucesso aí dos times. Pretendemos que a receita de serviços cresça percentualmente ainda mais, uma geração de caixa bastante robusta e acho que não destacamos, né, Fábio, mas temos que destacar, estamos com um projeto de eficiência operacional muito grande que se iniciou no terceiro trimestre do ano passado, de reduzir os nossos custos fixos e de nossos custos variáveis. Isso era necessário para termos eficiência e conseguirmos ter perpetuidade nos nossos negócios, principalmente de computador, que são negócios tradicionalmente de margem baixa. Então, um plano de eficiência muito grande, está acontecendo, já com ganhos bastante significativos, que a gente pretende continuar ao longo desse ano com muito afinco. Era isso que eu tinha que dizer, espero encontrar vocês daqui a 3 meses novamente, com bons resultados, embora quero salientar que o primeiro trimestre, sazonalmente, é mais fraco. Ano passado teve projeto especial no primeiro trimestre, esse ano não tem. Então, esperando um primeiro trimestre um pouco mais fraco, mais um ano bastante forte, né? Estamos aí bastante confiantes de 4,4 a 4,8 e pretendemos, se possível, ficar mais alto nesse range do que mais baixo nesse range. Muito obrigado a todos. Bom, com isso, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. E eu peço que quem quiser enviar sua pergunta, que o faça pelo ícone de Q&A. E se quiser fazer a pergunta ao vivo, também nos avise. Eu tenho já algumas perguntas aqui. Eu gostaria de pedir a abertura do microfone, então, da Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Eu queria pedir, Hélio, por favor, para você detalhar um pouco mais quais são os drivers, deste guidance, né? Como que a gente poderia pensar a equação preço-volume ao longo do ano, especialmente agora, em um contexto onde o real ganhou um pouco mais de força? Muito obrigada. Bom dia. O real, esse ganho de força do real nos traz a volta das margens nos novos negócios. Ainda carregamos alguns negócios com margens mais baixas, mas na média a gente acredita que vai ter uma margem saudável esse ano. A dinâmica é: divulgamos manutenção de instituições públicas, crescimento em corporativo, em especial em máquinas de pagamento, e muito otimista em servidores. Então, servidores e máquinas de pagamentos como drivers de crescimento do corporativo. Somado, evidentemente, a S+, que traz um ano cheio, e além do ano cheio, com crescimento expressivo também para o ano. É mais ou menos isso que a gente espera. Um consumo crescendo, mas crescendo dentro de bases, não diria que é um crescimento robusto, e os crescimentos robustos vindo de máquina de pagamento, de servidores e de serviços. É isso que a gente espera. E correndo por fora, a nossa divisão de segurança, ainda pequena no ano passado, que a gente espera que realmente cresça esse ano e venha trazer já margem para a empresa. Então, é assim que a gente está vendo o mercado. Perfeito. Se eu puder só fazer um follow-up, Hélio, vocês pretendem ver o crescimento vindo mais de volume ou de preço, no sentido de que talvez com essa valorização do real, talvez você devolva uma parte, né, desse potencial ganho de margem para o consumidor final? Veja, o nosso setor é um setor em que preço é feito em função de custo, né? Não é feito em função de mercado. Então, sempre há uma relação de preço e custo. A margem é mais ou menos constante, variando de 4 pontos percentuais para cima ou 4 pontos percentuais para baixo, e você pega o custo e faz o preço. Então, é assim, então é assim que é precificado. Então, sempre é uma relação direta ao custo. E o custo, 90%, é atrelado ao dólar. Então, aí a gente percebe que um dólar mais alto pode trazer mais faturamento para a empresa. A gente espera que, em volume, a gente tenha crescimento e parte do crescimento também venha de um custo médio, de um preço médio mais alto. Tá ótimo, super claro. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu tenho também uma pergunta do Gustavo Farias, analista sell-side do UBS. Se pudermos abrir o microfone para ele também. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Bom, legal. Obrigado pelo espaço. Aqui eu queria tocar em dois assuntos. O primeiro relacionado a esse cenário traçado pelo Guidance. Eu queria entender um pouco o que drivers poderiam fazer esse resultado chegar mais próximo do topo ou do bottom ali do Guidance. E especialmente se puderem comentar sobre premissas de câmbio e cenário logístico também que vocês estão considerando. E minha segunda pergunta, mais relacionado à margem, né? Acho que no último call, né, vocês tinham inclusive apontado para uma recuperação de margens mais próximas ali do acumulado do ano até setembro, e de fato isso aconteceu, né? Eu queria entender com esse guidance, com todas as expectativas para 25, como é que vocês veem a evolução dessa margem e qual patamar também, se puderem fazer algum comentário sobre. Obrigado. Bom, você fez uma pergunta envolvendo toda a empresa, né? Com todos os dados possíveis. Obrigado, Gustavo, mas vamos tentar separar cada uma das respostas. E, por favor, me ajudem no que acharem que devem ajudar. A gente acha que as premissas do guidance que você perguntou, o que traz o guidance para baixo ou para cima, vai depender muito da dinâmica de mercado.
menos em grandes negócios, que a gente está deixando fora, mas mais da dinâmica do mercado. Por exemplo, saber exatamente qual vai ser o volume de computadores que a gente vai vender é muito complexo no começo do ano. A gente faz um forecast e baseia esse forecast, mas a gente bota aí uma margem de tolerância, vamos dizer, de 10% para cima ou 10% para baixo, que é o que faz variar esse volume do guidance. A gente tem, por exemplo, em S+, já muitos contratos com mais recorrência, há uma previsibilidade maior. Então, neste não deve ter tanta variação. Máquinas de pagamento, praticamente está tudo dentro de casa. Então, deve ter uma variação menor em relação ao guidance. Então, esses outros negócios, uma variação de governo um pouco para cima, um pouco para baixo, vamos dizer, de 10% para cima, 10% para baixo, porque entrou um contrato ou não entrou um contrato, também é possível. Então, é isso que gera esse desvio de 4.400 para 4.800. E a gente não sabe precisar bem onde vai. Mas, correndo por fora, existem alguns projetos grandes que possam sair. Tem um deles que a gente está muito bem posicionado, que sair já nos leva naturalmente para ponto alto do guidance ou até um pouco acima. Estamos em primeiro lugar, devemos levar, não posso adiantar ainda por questões de confidencialidade, mas se sair esse projeto, a gente já vai estar bem posicionado. Então, é mais ou menos isso que leva a essa variação. Que dólar a gente trabalha é muito difícil, né? O orçamento foi feito com dólar, Fábio, de 5,80, né? Então, e esse é mais ou menos o dólar que a gente tem trabalhado nos negócios de hoje, né? Tem alguns com 5,90, a gente nunca trabalha com o dólar, a gente não vai trabalhar com 5,65 de agora, 5,67 que está nesse momento, né? A gente sempre trabalha com folga e com uma folga que possa ser fechada uma proteção cambial. Então, a gente trabalhou com 5,80. Então, isso também pode afetar um pouco o guidance, né? Pode afetar se subir, que a gente perca algum negócio, mas, em compensação, o preço médio sobe, né? Se descer, talvez a gente ganhe algum negócio, o preço médio sobe. Então, é muito difícil você cravar um guidance diante de negócios que são transacionais. Então, essa é a dinâmica. Quanto à logística, eu não imagino que a gente tenha grandes problemas esse ano. Só se for uma outra surpresa, porque a Amazonas já tem soluções de controle mesmo com seca, e o Panamá já tem soluções de controle com novas rotas. Vai haver um congestionamento mundial de transporte? Não está aparecendo, porque não há um crescimento tão expressivo no mundo. Então, eu acredito que 2025 seja mais tranquilo que 2024. Eu acho que, não sei se eu respondi tudo, Gustavo, se esqueci alguma coisa, por favor. Não, deu uma cor super, super válida. Obrigado pela resposta. Sobre as margens, até comentar também como é que vocês veem essa evolução, principalmente com esses novos grandes drivers do guidance aí, S+, entrando, pagamentos também. Veja, sem dúvida que esses negócios crescendo, eles trazem um pouco mais de margem e trazem recorrência para nós, né? Então, deve aumentar a margem por causa disso. Ainda é 16% do faturamento. Então, mesmo que aumente para 18%, não é tão significativo o impacto na margem da companhia, mas tem impacto positivo para a margem. Máquinas de pagamento, a mesma coisa. É um percentual, se sobe, ele tem um pouco mais de margem dos outros negócios da companhia. Os negócios novos que nós estamos fazendo, desde de janeiro, a gente já está conseguindo trabalhar com o dólar que a gente quer trabalhar. Janeiro menos, fevereiro um pouco mais, março melhor, até ajudado pelo dólar. Então, a gente conseguiu repassar já o dólar. A gente não vende para o consumidor e para os varejistas, por exemplo, com preço abaixo do que a gente queria vender por causa do dólar. A gente já conseguiu reconstituir essa margem. Nos negócios corporativos, a mesma coisa, e os novos negócios de governo, a mesma coisa. Os novos negócios de governo, a gente já está ganhando com margens normais. Existem alguns negócios de governo ainda, lembrando que tem atas de registro de preço de 12 meses que foram fechados lá na faixa de 4,90 aos 5. Alguma parte protegida, uma parte não protegida, era impossível proteger tudo, a gente não sabe os volumes, então tem algum impacto ainda na margem esses negócios mais antigos. Mas, no todo, o que aponta é uma normalização de margens. Perfeito. Muito obrigado, Hélio e time da Positivo. Tenho mais uma pergunta. Também com o microfone, é o Lucas Chagas, analista da XP.
Lucas ou Luiz? Luiz. Falei Lucas? Luiz Chagas, perdão. Isso. Luiz Chagas? Oi, estamos escutando? Agora estamos. Sim. Bom dia, pessoal. Então, do meu lado são duas perguntas aqui. A primeira é sobre a Algartec. Vocês podem comentar como é que está a captura de sinergias e como é que a gente pode pensar essa captura para frente de sinergias? E a segunda é em relação ao segmento de segurança eletrônica. Eu entendo que vocês estavam entrando nesse canal e tudo mais. E eu queria entender como é que está a construção desse canal nesse segmento. Qual a estratégia de vocês de go-to-market? E se puder comentar também como é que vocês estão vendo a dinâmica de sell-out na ponta agora. Obrigado. Começo então com a Positivo S+, né, que é a empresa oriunda da Algartec. Nós temos três frentes. Uma de back-office, onde nós já integramos jurídico, integramos marketing, e as outras áreas estão em processo. Nós temos uma frente de integração comercial, que nós estamos desenhando o go-to-market, a área do Guércio, mais a minha, como é que a gente vai aos clientes corporativos, principalmente no topo da pirâmide, aquelas 1.300 maiores empresas do Brasil, como é que a gente atende de forma conjunta uma oferta de valor de soluções compostas pelos produtos da BU do Guércio e da minha. E a terceira frente, nesse momento, é de operações, que é receber as operações da Positivo Tech Services, como é que a gente integra com as operações da antiga Algartec. Essas são as três frentes nesse momento, e para o final do ano nós temos uma quarta, que é integração de portfólio. Nós juntamos o portfólio e construímos soluções que efetivamente vão adicionar potência aos nossos clientes. Complementando, então, a sinergia comercial, aquela que traz mais faturamento e novos negócios, ela vai acontecer mais para o segundo semestre do que agora. Nós estamos preparando essa powerhouse. É difícil integrar equipes comerciais, integrar portfólio, então estamos fazendo isso com muita cautela para ter essa captura a partir do segundo semestre, mais para o quarto trimestre. Sobre Positivo Seg, o nosso vice-presidente de Positivo Seg não está aqui na sala, então vou tentar responder por ele, e é bem importante descrevê-lo, inclusive, né? Nós fizemos todo um rearranjo da equipe de Positivo Seg. Talvez a gente tenha menosprezado a dificuldade de criação de um novo canal, que é o canal dos integradores, né? dos instaladores. A gente achou que seria mais simples, nós compramos um distribuidor e achamos que com isso seria suficiente. Talvez tenhamos errado nesse começo. Então, remodelamos toda a equipe, trouxemos um vice-presidente com muita experiência em montagem de canais comerciais, e ele está com a gente desde julho do ano passado, montando esses canais. Remodelamos toda a equipe, trouxemos um novo diretor comercial, mudamos todo o time, e os resultados estão começando a aparecer. Então, a gente está bastante otimista para esse ano, que a gente vai continuar o plano e que esse ano vai ser o que a gente imaginava que seria o ano passado. Então, a gente atrasou, vamos dizer que a gente tenha perdido um ano, mas agora eu acredito que a gente está no caminho certo, os números estão começando a vir, tanto de faturamento como de margem, né? Remodelamos portfólio, trouxemos novo portfólio, e eu acredito que a gente está no caminho de realmente ser um player significativo aí no Positivo Seg. Estamos abrindo filiais, abrimos já 2 novas filiais, nós estamos com Recife, São Paulo, Curitiba, e estamos abrindo mais 8 filiais esse ano, em várias posições do país, naquela nosso plano de expansão orgânica da Security Center, da nossa distribuidora, para a gente conseguir permear o país. Eu acho que a gente está indo bem, estou bastante otimista com esse segmento agora. Com relação ao mercado de smartphones, o mercado brasileiro de smartphones ele vem sofrendo uma dinâmica competitiva com o gray market bastante difícil. Por isso, nós estamos conservadores para esse ano, nossas expectativas estão baixas, mesmo dentro do guideline. Nós queremos ver esse mercado ser mercado mais saudável, que volte a ter crescimento. Então, do lado da Positivo, mantemos a operação, mantemos o nosso negócio, mantemos os nossos compromissos com varejistas,
mas dentro de uma racionalidade, tá, que nos traga sustentabilidade de negócio médio e longo prazo. Então, nós não estamos agressivos, como o Hélio diz, em momentos de Selic a 14%, 15%, é melhor faltar do que sobrar. Então, é um pouco a política que a gente está fazendo, é um momento de cautela no mercado de smartphone, não só para positivo, mas como para todos os players que jogam no mercado oficial. Comenta um pouco de tablet, que é o oposto, por favor. Já em contrapartida, né, a competição em tablet ela é uma competição menos ferrenha. Nós somos muito assertivos em desenvolver produtos value e positivo para atingir o mid e o mid to high. Nós devemos ter um lançamento muito importante no mês de abril de uma família que o ticket deve ir para casa de R$ 3.000 dessa família. Então, são produtos muito bem especificados, com uma qualidade realmente diferenciada, e a gente acredita que, como ano passado o tablet a gente teve um crescimento de 100%, a gente teve, a média do ano ficou na metade do que a gente chegou no final do ano versus o que a gente começou. O crescimento foi muito consistente, né? Mês a mês, certo, Fábio? Então, esse ano, se a gente só analisa e a gente consegue manter a nossa posição, a gente tem ganho em tablet, onde as margens também são margens muito saudáveis. O mercado de tablet é um mercado muito interessante para nós, porque o jogo aí passou a ser um jogo de marca reconhecida. Quando você brinca em qualquer tema de consumo, onde a tua marca é percebida como uma marca premium, você consegue realmente trazer negócios mais interessantes, ter produtos que a gente chama de hero, que acabam trazendo muita receita, mas também uma margem muito mais saudável para a companhia como um todo. Hoje, o meu problema de tablets é segurar todos os canais brigando para ter aquele SKU e, de certa forma, trazer racionalidade de preços aos varejistas, aos canais que atuam, mais do que fazer o push de vender. Então, a gente está numa uma posição muito interessante de tablet. Espero que a gente consiga continuar dessa forma até o final do ano e trazer os ganhos esperados só dessa anualização do market share. Nós temos uma pergunta também do Ciro Aliperti Neto, da SFA, Seeking for Alpha Investimentos. Se pudermos abrir o microfone dele. Ciro? Ciro nos ouve? Abrindo o microfone do Ciro. Vamos passar para a próxima, então. Eu acho. Vamos passar. Eu tenho uma pergunta do Vitor Ramos. O que vocês podem comentar de como é o acordo com a Vaio, se tem prazo de vencimento e se a gente ainda opera com a marca HP? Não, nós não operamos mais com marca Compaq, a gente concentrou na marca Vaio, que é uma marca muito forte, e são contratos de longo prazo, mas por questões de sigilo a gente não pode comentar muito mais do que isso. E no positivo, né, Hélio? A gente tem crescido novamente. Sim, sempre a marca positivo, uma marca bastante consistente, né? A gente vê aí o reconhecimento da marca, nós somos a segunda marca mais reconhecida, né, no mercado, é uma marca muito forte na classe média brasileira, e trabalhamos com a Vaio aí no mid-high, então essa dupla está indo muito bem. Tentamos o Ciro novamente? Tá aberto o microfone do Ciro? Alô, você está ouvindo agora? Agora sim. Ouvindo. Tá. Desculpa, pessoal, tá com problema aqui, mas assim, de qualquer forma, também já responderam um pouco a minha pergunta. Era um pouco sobre margens, mas a segunda eu queria falar que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre a dinâmica de working capital, né? Então, teve uma melhora grande, né? Agora eu queria entender um pouco para frente como que eu poderia imaginar, né? Então, se isso tem uma parte mais estrutural mesmo, enfim, até com a entrada da Algar, enfim, demanda aí menos capital de giro. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, Hélio. Eu começo a responder, daí o Fábio, por favor, complemente.
eu brinco, eu dou esse exemplo, que o Carlos Maurício, a primeira vez que foi na minha sala para aprovar um negócio, ele chegou, Negócio grande. tem um grande negócio aqui para comemorar, mas eu queria aprovar o capital de giro do negócio, é um negócio de 40 milhões ano, e daí eu já na minha cabeça, 40 milhões, vai precisar de 30 milhões por ano de capital de giro, o que esse cara vai me pedir? Ele falou, não, mas o capital de giro é de 2 milhões de reais. Eu falei, você tem coragem de vir me pedir isso, né? Então é uma outra dinâmica de capital de giro, uma dinâmica que a gente não está acostumado. Então é uma dinâmica que, se a gente conseguir realmente crescer serviço como a gente pretende, vem trazer uma qualidade de capital para a empresa muito interessante. Então esse é outro fator que fora a recorrência e a margem, vem muito bem, né, para aliviar o nosso capital. Então, essa é a estrutura. No mais, a gente está tentando fazer, o Norberto brincou, é melhor faltar do que sobrar, né? Esse é o mantra, quando o juro está muito alto, né? É melhor faltar do que sobrar, ou seja, a gente tem que manter os estoques mais baixos, né? E a gente está tentando fazer isso parte desse ganho de geração de caixa do ano passado vem disso, a gente ainda não está com o estoque ideal, ainda existe um esforço muito grande, todos os executivos têm nas suas metas baixar o estoque, isso é uma mudança muito grande nas metas a serem perseguidas, né? Então a gente pretende que melhore essa qualidade ainda mais do capital de giro da empresa, diminuindo esse capital. Bom é que quando a gente mede capital de giro, quanto é próprio e quanto é de terceiro, a gente já tem aí mais de 50% do capital de giro sendo abastecido por capital próprio, então estamos num caminho muito interessante. Fábio, Acho que você respondeu bem tudo, acho que é uma preocupação nossa, está dentro do plano que o próprio Hélio comentou das ações de lucratividade. Então, o capital de giro ele é diário. Aqui a discussão ela é recorrente, é meta de todos os executivos, e a tendência é que a gente melhore ele no decorrer do ano. Nós passamos da hora já, acho que dá para fazer uma última curtinha, e eu tenho mais perguntas que eu vou responder diretamente, fico à disposição, entre em contato com o time de RI, se quiserem conversar. A última do Renato, que está na fila aqui, perguntando se parabéns a todos, parabéns ao time, Renato Franco. O payout de 50%, esperam manter para 2025 ou foi uma decisão pontual, uma vez que vocês tiveram até um lucro menor do que o ano anterior? Com lucro menor é mais fácil distribuir 50%, né? A gente precisa preservar sempre a companhia, né? Isso a gente tem sempre isso em mente. Com juros muito altos, a gente ainda precisa de capital de terceiros, então a gente procura sempre ser conservador nisso. Como o lucro foi mais baixo, a gente pode distribuir 50%. Falar da tendência de 2025, tomara que o lucro seja muito grande, e a gente não possa distribuir 50%. Bom, com isso, encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Hélio, eu pergunto se você quer fazer só uma consideração final. Acho que as perguntas foram muito boas, muito obrigado. A gente está aí muito otimista com essa implantação da estratégia da empresa, né? Temos uma equipe aguerrida, uma equipe vencedora, que inclusive veio toda de azul claro hoje, né? Para segurar o branco, sem querer, mas vamos lá fazer esse ano acontecer e o futuro dessa empresa que a gente gosta tanto. Muito obrigado. Obrigado.